Boa noite a todos os torcedores flamenguistas, uma ótima noite para todos, um ótimo fim de semana para todos. Galera, saiu aí, a convocação da seleção brasileira e gera muita polêmica, porque tem alguns jogadores do nosso futebol sul-americano, de alguns times que vem jogando muito bem, que não foram convocados, Mas uma ótima notícia também, que o Fernando Diniz não convocou nenhum atleta do Flamengo. Isso é um ponto positivo, para nós torcedores, e ruim para alguns atletas, que quer vestir a amarelinha da seleção brasileira, Por exemplo, tem alguns atletas que, no meu ponto de ver, merecia até uma vaga, Por exemplo, esse zagueiro do Botafogo, Adrielson, um ótimo zagueiro. Talvez também, se o Tiquinho não tivesse se machucado, poderia também ser um ótimo nome para a seleção brasileira, que, por sinal, joga o fino da bola, Eu gosto muito do estilo dele, de jogo, gosto muito, me chama muita atenção. O zagueiro Adrielson também, gosto muito do estilo de jogo dele, Tem uma recomposição de bola, Tem um posicionamento bem adequado, Organiza ali a sua zaga, Enfim. E galera, saíram algumas informações também, que a diretoria do Flamengo deixou para renovar o contrato de alguns atletas depois da Copa do Brasil. Por exemplo, do Bruno Henrique e do Everton Ribeiro, que a qualquer momento poderia acontecer a renovação de contrato, Igual eu já tinha dito num vídeo anterior. Só que a diretoria tomou uma decisão, E teve uma cobrança também do elenco no vestiário, Já tá em algumas plataformas aí, alguns sites, alguns canais aí de YouTube. O Rodolfo Landim, depois da classificação do Flamengo na Copa do Brasil, exigiu mais do atleta, força, dedicações, e essas brigas que tiveram no treino, o Rodolfo Landim também deixou bem claro que não vai admitir esse lance. E outra coisa, galera, muitas pessoas não sabem, pelo que eu tô assistindo aí alguns canais, alguns sites que estão saindo, galera, aquela agressão que teve entre o Gerson e Varela vai ter uma punição. Só que a diretoria do Flamengo está estudando qual é o tipo de punição que vai dar eles. É totalmente diferente da punição do preparador físico no Pedro. Ambos são situações diferentes, mas não passa a ser de uma agressão. Ah, Matos, o que você acha? Eu acho que ali foi uma disputa de bola, Uma disputa de bola, que o atleta, ele não vem, tendo seu alto nível, se machuca muito, que é o Varela, se machuca muito. Então, a entrada que o Gerson deu nele, ele poderia ficar mais tempo fora de campo. Não gostou da atitude, foi pra cima do Gerson. O Gerson saiu fora dele a primeira, saiu fora dele a segunda. Na terceira, como ninguém tem sangue de barata, acabou, que agrediu ele com um soco. Mas teve uma homenagem também do Gerson no seu Twitter, pedindo desculpa, e o Varela também retribuiu, que os erros faz parte do ser humano, e é verdade. A todo momento nós erramos, Então, nesse ponto, eu acho que já teve um ponto final, Vida que segue, e vamos focar agora no Campeonato Brasileiro, que daqui a um mês a gente tem a final da Copa do Brasil,
que, por sinal, até lá a gente tem que estar com um time bem ajustado e arrumado. Flamengo, vamos com tudo para salvar o ano. Galera, e uma outra coisa também, o Maracanã pode ficar interditado. Matos, o Procon notificou o consórcio Maracanã, né, pela uma briga que teve num jogo do Fluminense pela Libertadores, que teve tiro, torcedores, né, adversário ficou ferido, né? Aí o Procon notificou o Maracanã. O Maracanã pode ficar até 10 jogos suspenso sem a presença da torcida, né? Isso o Flamengo já notificou seus advogados, né, para estar levando, né, isso ao júri esportivo, né? Matos, mas tem algum risco de o Maracanã ficar fechado? Não, porque isso foi no jogo do Fluminense. Se o Maracanã ficar interditado, vai ficar interditado no jogo do Fluminense. O Flamengo pode ser atuado sim, sobre efeito de sinalizador. E para todos os torcedores flamenguistas, não pode usar esse tipo de silenciador no campo, na arquibancada, não pode. É proibido. Uma coisa que me chama a atenção, se é proibido, como que os torcedores conseguem levar isso para dentro do estádio? Porque até para entrar dentro do estádio, você passa por 3, 4, 5 seguranças ou mais, né? Não consigo entender, mas enfim, bola para frente. Galera, e esse jogo de amanhã contra o Curitiba, lá no Paraná, vai ser a última partida do Campeonato Brasileirão, né, do primeiro turno, né? Estivemos aí, acabou quase agora há pouco, entre São Paulo e Botafogo, que deu um empate, né? Só aí, Megão, agora só você fazer a sua parte, que os poucos vamos diminuindo a vantagem que temos, né? Galera, e tivemos também a convocação da seleção de base, né? Que tivemos 2 joias reveladas pelo Flamengo, foram convocados, que foi o Lázaro e o João Gomes. O João Gomes faz uma bela partida lá na Inglaterra, tá jogando fino da bola, né? Eu fiquei muito feliz. Galera, e também daqui a um mês e um pouquinho, vai ter data FIFA. Vamos ficar parado. Ai, meu Deus, data FIFA. Tenho até medo quando falo esse nome, data FIFA. Porque... Matos, por quê? Porque quando o Flamengo volta da data FIFA, volta aquele Flamengo sonolento, aquele Flamengo dormindo, um Flamengo sem ritmo, um Flamengo sem vontade. Vamos ver, né, como que o Flamengo vai se comportar daqui para frente, né, após essa data FIFA. E galera, e também tem alguns jogadores voltando de lesões, por exemplo, como o Davi Luiz, né? Eu vi aí em alguns canais, em algumas redes sociais, os torcedores, né, questionando a volta do Davi Luiz, né? Galera, assim, como é que se diz? Isso passa muito pelos questionamentos dos torcedores pela diretoria. A diretoria renovou o contrato do Davi Luiz automaticamente se ele cumprisse alguns minutos em campo, né? Tinha umas minutagens em campo, em quantidade de partida. Como você vai renovar um contrato de um atleta, a quantidade de jogos e minutagem em campo? Um atleta que já tem uma idade avançada, que particularmente não dá para jogar todos os jogos que é importante
ele está machucado e não consegue acompanhar alguns atletas mais velozes. Então, tem muitos questionamentos de alguns torcedores, né, que tá insatisfeito, né, com o Davi Luiz. E tem outros torcedores também insatisfeitos com o Filipe Luiz, né? São dois atletas de alto nível europeu que infelizmente já tem uma idade avançada, né? Não dá para ficar jogando todos os jogos. Mas isso tudo passa pela diretoria, porque tem momentos de encerrar ciclo, né? Por exemplo, um outro também, né? Everton Ribeiro já tem uma idade meio que avançada. Pela posição que ele joga, que é um meio de campo, requer muita mobilidade, né? Já não consegue jogar todos os jogos. Não consegue acompanhar o ritmo de alguns atletas. Mas isso tudo passa pela diretoria. Por quê? Uma diretoria que foi no mercado para contratar um meia, não conseguiu contratar. Foi no mercado para contratar um zagueiro, não conseguiu contratar. Então, ficamos carentes em algumas posições. Entendeu? Isso tudo passa pela diretoria, que focou em dois atletas, que foi o De La Cruz e o Claudinho, e não conseguiu trazer nenhum nem o outro. O que esse elenco do Flamengo precisa? De uma reformulação. Uma reformulação e botar uma faixa etária de idade aos 33 para baixo. Mais do que isso, não tem condições de você contratar. Como é que você vai contratar um jogador europeu de 36 anos, 35, 37, para jogar o quê? 1 a 2 jogos, se machucar e ficar 1 mês, 2, 3 meses fora, ou 15 dias a 1 mês, porque o nosso calendário do futebol sul-americano é muito corrido, não para. É totalmente diferente da Europa, entendeu? Mas isso passa tudo pelo planejamento do Flamengo. O que adianta o Marcos Braz e o Rodolfo Landim viajarem para a Europa para estudar um pouco mais, né, das transações do time, investimento na forma de vender os seus atletas, valorizar, e na hora de contratar não consegue trazer umas contratações que a gente precisa, que é carente no elenco. Vende muito bem, na hora de contratar vai no mercado, não consegue contratar um meia que a gente precisa há muito tempo. E quando contrata com a idade avançada. Mas acredito eu, né, que ainda tem mais um ano, né, dessa diretoria. Eu acredito eu que nesse um ano, pelos esses momentos turbulentos que vem vivendo pela frente, pelas contratações que não conseguiram trazer, nesse mais um ano de contrato, acredito eu que eles vão melhorar nesse aspecto de mercado da bola.